Hoje é o teu dia de ouvir algo que pode transformar completamente a tua vida. Ouve bem, não foi acaso, não foi sorte, foi Deus que te trouxe até aqui, porque Ele tem algo urgente para revelar ao teu coração. E eu te faço um pedido: não tenha pressa, não seja ansioso. Deus não se move na ansiedade, nem trabalha na correria humana. Tudo acontece no tempo perfeito dele. Por isso, eu imploro, fica comigo até o final deste vídeo. Cada palavra que você vai ouvir foi preparada por Deus para falar diretamente contigo. Se você sair antes, pode perder a bênção que o céu reservou para a tua vida ainda hoje. O salmo que será revelado aqui carrega um poder sobrenatural, mas Deus quer que você ouça cada detalhe, porque cada mensagem é uma parte da resposta que você tanto espera. Então já deixa o teu like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho na opção todas. Comenta aqui embaixo o que Deus falar contigo e compartilha este vídeo com todos os teus amigos e familiares, porque eu declaro, em nome de Jesus, quem permanecer até o fim, quem ouvir com fé, vai ver a mão poderosa de Deus agir como nunca antes na sua vida. Na profundeza do silêncio noturno, onde as sombras se alongam e o mundo repousa em quietude, existe uma força sobrenatural aguardando ser despertada por aqueles que ousam buscar o invisível. A madrugada, esse tempo sagrado entre o sono dos homens e o movimento dos anjos, guarda mistérios que só se revelam aos olhos atentos. Quando todos se calam, o céu se abre. É nesse momento, no intervalo entre um suspiro e outro, que a oração ganha um poder extraordinário. Quem compreende a grandeza desse horário entende que a madrugada não é apenas a continuidade da noite, mas a preparação para um novo dia cheio de milagres. Carregada de espiritualidade, a madrugada é o altar onde Deus inclina os ouvidos para ouvir o clamor sincero. É nesse ambiente, impregnado de santidade, que um salmo específico pode transformar destinos, romper barreiras e abrir portas até então impossíveis de serem atravessadas. A escuridão que domina lá fora parece ameaçadora, mas para aqueles que caminham sob a luz da fé, ela é apenas um véu a ser rasgado. A madrugada não assusta quem confia, pelo contrário, ela fortalece. Enquanto muitos dormem, Deus trabalha incansavelmente pelos seus escolhidos. E é exatamente nesse momento que as palavras deste salmo operam maravilhas inimagináveis. Declarar essas verdades durante a madrugada é como lançar sementes em solo fértil, prontas para florescer no tempo certo. Cada palavra proclamada, cada verso entoado, se torna uma espada flamejante contra as forças do mal. A madrugada é território santo para aqueles que não se rendem ao cansaço, mas persistem em orar, clamar e agradecer. Se você soubesse o que acontece no mundo espiritual quando este salmo é lido nesse horário, jamais deixaria passar uma única madrugada sem declará-lo. Não são poucos os relatos da ação invisível acontecendo enquanto todos dormem. As barreiras invisíveis começam a cair, os grilhões da alma se rompem, as portas antes trancadas se abrem com estrondoso poder. Ao elevar a voz no meio da madrugada, você está enviando um sinal claro aos céus. Está disposto a lutar, está disposto a crer além das aparências. E Deus honra aqueles que demonstram fé em tempos de solidão, quando ninguém mais está olhando. Esse salmo, carregado de promessas, carregado de vida, carrega também autoridade para confrontar as trevas e impor vitória ao justo. Cada verso é como uma flecha certeira, lançada diretamente ao coração das situações impossíveis. A força que se manifesta enquanto você lê é sobrenatural, maior do que qualquer obstáculo que esteja enfrentando agora. Existem horários específicos que potencializam o efeito da oração, e a madrugada é, sem dúvida, o mais poderoso de todos.
Quando você se levanta, mesmo com sono, mesmo cansado, e decide buscar a Deus com todo o seu coração, algo grandioso começa a se mover no mundo espiritual. Este salmo foi escolhido exatamente para ser lido nesse momento, porque ele carrega um propósito específico: quebrar correntes, dissipar a opressão, restaurar aquilo que parecia perdido. Cada palavra escrita nele foi inspirada para que você tenha em suas mãos uma arma poderosa contra qualquer adversidade. Ao ler durante a madrugada, você se posiciona como um guerreiro espiritual, atento, vigilante e disposto a lutar pela sua vitória. Não existe escuridão capaz de resistir à luz emanada pela força deste salmo. Quando a madrugada silencia o barulho do mundo, os ouvidos de Deus se tornam ainda mais atentos ao clamor sincero. É nesse ambiente de silêncio sagrado que a sua voz, mesmo que baixa, ressoa no trono do Altíssimo com potência inimaginável. Cada frase proferida neste salmo é um convite para que os exércitos celestiais se mobilizem a seu favor. As promessas contidas nele são vivas, verdadeiras e carregam o sopro do Espírito Santo. Quem lê com fé, quem declara com convicção, experimenta uma mudança tão profunda que jamais volta a ser o mesmo. A madrugada foi criada para aqueles que não têm medo de buscar o extraordinário. E você, ao escolher este momento para se conectar com Deus através deste salmo, está dando um passo em direção ao milagre que tanto espera. A cada palavra lida durante a madrugada, você se aproxima mais da realização dos seus sonhos mais ocultos. A atmosfera muda, a energia se renova, a esperança é restaurada. O mundo espiritual reconhece o som da sua fé, mesmo quando o mundo natural permanece adormecido. Este salmo, quando declarado nesse horário sagrado, faz o impossível se curvar diante da soberania divina. As correntes que amarravam sua alma começam a se despedaçar. As prisões invisíveis se abrem e a luz da verdade resplandece intensamente. É na madrugada que os anjos recebem ordens específicas para agir em seu favor, movendo peças invisíveis, preparando o caminho para sua vitória. Não subestime o poder de se levantar enquanto a maioria se rende ao descanso. Deus honra a ousadia daqueles que decidem romper a normalidade para mergulhar no sobrenatural através da leitura deste salmo. As batalhas mais difíceis são travadas no silêncio, quando poucos percebem a intensidade da guerra espiritual. E é justamente nesse cenário que este salmo se torna uma arma de combate, poderosa e invencível. Cada linha carrega uma promessa inabalável. Cada verso transborda autoridade divina. Quando a madrugada envolve o mundo em trevas, a luz deste salmo brilha ainda mais forte para quem o proclama com fé. Não há demônio, maldição, inveja ou praga que possa resistir à força liberada através destas palavras. Ler este salmo durante a madrugada é como acender uma tocha no meio de uma floresta escura. A luz atrai a presença divina e dissipa toda a escuridão que tenta rodear sua vida. Persistir nessa prática é abraçar a transformação. É chamar para si o favor dos céus. É plantar sementes de bênção que florescerão no tempo perfeito. O céu se curva diante da fé, expressa nos momentos mais improváveis. Enquanto a maioria está presa ao sono, você é chamado a permanecer desperto, atento, sensível às movimentações espirituais. Cada vez que seus olhos percorrem as linhas deste salmo, uma nova porta se abre, uma nova muralha cai, um novo horizonte se descortina diante de si. O mundo físico pode demorar a perceber, mas no mundo invisível, as engrenagens já estão girando a seu favor. A madrugada é o campo onde as batalhas invisíveis são vencidas. E este salmo é a espada que corta toda resistência.
Permaneça firme, leia com intensidade, declare com confiança, mesmo que seus olhos se encham de lágrimas, mesmo que o cansaço tente vencê-lo. Há uma glória reservada para aqueles que não desistem antes do amanhecer. E você está prestes a experimentá-la. Nada se compara ao mover de Deus provocado por uma fé que insiste em crer contra todas as circunstâncias. E é exatamente isso que acontece quando este salmo é lido durante a madrugada. A fé se materializa em milagres. O cenário ao redor pode parecer inalterado, mas dentro do invisível, o milagre já começou a se desenhar. Este salmo é mais do que um conjunto de palavras. É uma chave espiritual, um instrumento divino capaz de reverter diagnósticos, restaurar famílias, trazer de volta o que parecia morto. Cada linha lida é uma flecha lançada com precisão, atingindo os alvos invisíveis que precisam ser derrubados. Ao levantar-se no meio da madrugada para clamar, você está assumindo sua posição de autoridade espiritual, posicionando-se como filho legítimo do Rei dos Reis, dono de todas as coisas. E Deus jamais ignora quem busca com todo o coração. A força liberada durante a leitura deste salmo é como um rio que rompe barreiras, invade territórios e irriga terras secas. Áreas da sua vida que pareciam desertas começam a florescer de forma inexplicável. O inimigo tenta agir durante a madrugada, porque sabe que muitos estão despreparados enquanto dormem. Mas aqueles que se levantam para orar e declarar as verdades eternas deste salmo se tornam intocáveis, cercados pela presença divina. Deus não permite que nenhuma palavra proferida com fé retorne vazia. Ao contrário, cada frase pronunciada se transforma em decreto celestial, trazendo à existência aquilo que parecia inalcançável. A cada madrugada que você dedica à leitura, está construindo altares invisíveis de adoração, honra e fé. E esses altares, erigidos com lágrimas, orações e promessas, jamais serão destruídos. E agora, após esta jornada intensa pelas profundezas da fé, pelas madrugadas carregadas de mistério, chega o momento que muitos aguardavam com o coração pulsando forte no peito. A resposta que tantos ansiavam está prestes a ser revelada. Prepara-te, porque aquilo que vai ser anunciado não é algo comum. É algo que carregará tua alma para um novo patamar de fé, esperança e transformação. A cada linha lida, algo se moveu dentro de ti. E agora, à beira deste momento sagrado, tudo fará sentido. Não foi em vão o teu esforço, não foi inútil a tua sede de descobrir qual poder escondido te acompanharia nas madrugadas silenciosas. Este é o instante que separa o antes e o depois. Este é o momento em que o invisível se torna visível, onde a luz penetra a escuridão mais profunda e revela aquilo que é santo, forte e eterno. Portanto, guarda estas palavras no teu espírito e jamais as esqueças. O salmo que deve ser lido durante a madrugada para ver milagres acontecerem na tua vida é o Salmo 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, Deus meu, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, nunca vacilarei. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade?
Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Quando as palavras do Salmo 30 são proferidas na calada da madrugada, uma força sobrenatural desce dos céus e toca aqueles que o invocam com o coração quebrantado. Cada versículo desse salmo é uma explosão de vida, cura, libertação e restituição. As lágrimas derramadas no escuro da noite encontram consolo nas promessas eternas proclamadas nessas palavras. Não há tristeza capaz de resistir à alegria que este salmo invoca. As dores se dissipam, as enfermidades recuam, os temores se tornam pó diante da magnitude da esperança renovada. O Senhor se ergue do seu trono de glória para tocar a alma daquele que recita estas linhas com fé. A escuridão perde sua força, o medo perde seu domínio, e o desespero dá lugar a uma esperança firme, sólida, inabalável. Quem lê o Salmo 30 durante a madrugada se reveste de coragem para enfrentar gigantes e vencer batalhas aparentemente impossíveis. O Salmo 30 é como um cântico de vitória entoado pelos anjos no campo de guerra espiritual. Cada palavra nele escrita é um decreto divino, uma promessa viva de que nenhuma lágrima será desperdiçada, nenhum clamor será ignorado. Quando você, em plena madrugada, se curva diante do Altíssimo e entoa essas palavras, um som ressoa nas regiões celestiais, quebrando cadeias invisíveis. A sua voz, embebida de fé, sobe como incenso agradável ao trono de Deus. As portas antes trancadas começam a se abrir com estrondo. As enfermidades que assolavam o corpo são tocadas pela cura celestial. As preocupações financeiras são substituídas pela abundância que flui do trono do Eterno. Este salmo é a resposta divina ao clamor silencioso de almas sedentas por transformação. Ler o Salmo 30 na madrugada é semear no terreno fértil da eternidade, e a colheita será 100 vezes maior. Existe algo único no momento em que o Salmo 30 é declarado enquanto o mundo repousa em sombras profundas. As palavras saltam das Escrituras como espadas flamejantes, cortando a incredulidade, desfazendo a opressão, destruindo todo o laço maligno. É como se cada frase invocasse um raio de luz divina que atravessa as densas camadas da realidade, tocando diretamente o âmago da situação. Quem lê esse salmo durante a madrugada experimenta uma renovação interior que ultrapassa o entendimento humano. As preocupações que antes pesavam sobre os ombros se dissipam como fumaça ao vento. As angústias que pareciam eternas são substituídas por uma paz profunda, indescritível, vinda diretamente do coração de Deus. É impossível ler o Salmo 30 na madrugada e permanecer o mesmo. Algo muda, algo poderoso acontece, algo eterno é gerado dentro de ti. Cada palavra do Salmo 30 carrega a essência do amor divino, da misericórdia infinita, do poder ilimitado de Deus. Ao lê-lo durante a madrugada, você ativa chaves espirituais que muitos desconhecem. Você toca em mistérios celestiais que permanecem escondidos para aqueles que não ousam buscar além do superficial. Este salmo é um cântico de esperança para os abatidos, um estandarte de vitória para os cansados, uma fonte de vida para os que sentem a alma ressecar. Ler o Salmo 30 é como abrir as janelas da alma e permitir que o vento refrescante do Espírito Santo invada todos os cômodos do seu ser. A madrugada se transforma em altar vivo de adoração e você se torna participante de uma glória que não conhece limites. As promessas contidas neste salmo não apenas restauram, mas também estabelecem novos começos repletos de graça e favor.
Quem proclama o Salmo 30 durante a madrugada, desperta o céu em seu favor. A sua voz, ainda que fraca ou embargada pela emoção, ecoa com autoridade nas dimensões espirituais. Deus não apenas ouve, Ele se move, Ele ordena livramentos, promove curas, estabelece vitórias, cria caminhos onde não havia passagem. As lágrimas que regaram sua noite serão transformadas em riso ao amanhecer. A tristeza que parecia eterna será varrida pela alegria prometida. A derrota aparente será revertida em testemunho de vitória. O Salmo 30 é um convite à fé inabalável, uma convocação para os corajosos, uma ponte para o sobrenatural. A cada leitura, você estará mais próximo da resposta, mais forte na caminhada, mais firme na esperança que não decepciona. Prepare-se. A madrugada que começou em pranto terminará em júbilo diante do Senhor. Cada vez que o Salmo 30 é proclamado na quietude da madrugada, um novo ciclo é ativado na vida daquele que crê. O que parecia enterrado renasce, o que parecia perdido é restaurado, e aquilo que parecia esquecido volta a florescer com vigor renovado. As palavras ecoam no mundo espiritual como trovões anunciando a chegada da justiça divina. Quem lê esse salmo, entre uma respiração e outra no silêncio da madrugada, participa de uma guerra invisível onde a vitória já está assegurada. Não importa quão densas sejam as trevas que envolvam tua vida. Ao abrir os lábios para entoar cada versículo, uma claridade poderosa começa a dissipar toda a escuridão. Deus responde àqueles que, em tempos de angústia, erguem suas vozes em louvor. E é durante esses momentos de solidão que os maiores milagres começam a ser costurados nos bastidores do invisível. Quando a alma parece desfalecer, o corpo se curva pelo peso das dificuldades e as forças humanas se esgotam. É nesse instante que o Salmo 30 atua como uma brisa restauradora, trazendo alívio e renascimento. A madrugada se transforma num campo sagrado, onde cada palavra lida é como uma flecha certeira atingindo o alvo certo. As correntes da depressão se rompem, a ansiedade perde o domínio, o medo é calado pela autoridade das promessas eternas. Este salmo é o cântico dos que sobreviveram ao vendaval, dos que suportaram a tempestade, dos que resistiram ao deserto e agora contemplam a chuva da promessa. A leitura na madrugada é uma declaração de guerra contra a apatia espiritual. É um grito de liberdade para a alma oprimida. É um cântico de esperança para corações feridos. Não existe solidão capaz de resistir à companhia do Espírito Santo que se aproxima quando este salmo é lido com fé genuína. A madrugada guarda segredos que os olhos carnais não conseguem enxergar, mas o espírito sensível os percebe ao menor sussurro do vento. E é nesse cenário, impregnado de mistério, que o Salmo 30 se revela como uma tocha acesa no vale sombrio. Cada palavra pronunciada durante essas horas silenciosas é um martelo quebrando cadeias invisíveis. É uma espada cortando as amarras da desesperança. A luz das promessas começa a brilhar no interior daquele que se entrega completamente à leitura. A força liberada é tamanha que o coração outrora abatido se levanta. As mãos fracas ganham firmeza e os olhos marejados voltam a contemplar o horizonte da fé. O choro pode ter durado até o momento presente, mas a alegria, conforme anunciado neste poderoso salmo, já está a caminho, trazendo consigo cura, vitória e restauração plena. Ao erguer a voz durante a madrugada, entoando cada linha do Salmo 30, você se torna participante de uma revolução espiritual que muda realidades. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o seu nome e obedecem à sua palavra. Cada verso lido é como uma senha liberada no mundo espiritual, autorizando o agir sobrenatural do Altíssimo em todas as áreas da vida.
Problemas que antes pareciam intransponíveis começam a ruir diante do poder liberado pela fé. Portas que estavam seladas por anos se abrem sem esforço. Sonhos esquecidos são ressuscitados com nova força. Aquilo que foi prometido, mas parecia adormecido, desperta com vigor diante do impacto destas palavras sagradas. A madrugada, antes temida, torna-se território de conquistas e manifestações da glória de Deus para aqueles que persistem. O Salmo 30 carrega dentro de si a essência da esperança viva, o sopro da misericórdia divina e a certeza da vitória concedida aos que não desistem. Quando você dedica as primeiras horas do dia para buscar ao Senhor através desta leitura, um ciclo de rompimento espiritual é iniciado. As muralhas da oposição são derrubadas pela fé genuína e a graça de Deus se manifesta de maneira abundante. Cada linha do Salmo atua como uma promessa reavivada, uma fonte de água viva brotando em meio ao deserto da existência. As batalhas são vencidas sem que uma espada humana precise ser levantada, pois é a palavra quem guerreia em seu favor. Enquanto o mundo dorme, Deus trabalha. Enquanto muitos se rendem ao desespero, você, iluminado por essas verdades eternas, se ergue em adoração, celebração e confiança absoluta na fidelidade do Senhor. Portanto, depois de mergulhar nesta jornada de fé, compreendendo o poder oculto que se manifesta durante a madrugada através da leitura do Salmo 30, guarda estas verdades no mais profundo do teu coração. Não permitas que as circunstâncias à tua volta sufoquem a esperança que agora arde dentro de ti. A tua história não termina nas lágrimas derramadas, nem nos dias difíceis enfrentados, mas nas promessas eternas daquele que transforma o pranto em dança e a tristeza em cântico de vitória. Quando as nuvens negras tentarem encobrir tua visão, lembra-te de que a luz da promessa é mais forte que qualquer escuridão. Cada madrugada em que te levantares para declarar com fé as palavras deste salmo, será uma semente plantada em solo fértil, e o tempo da colheita será abundante, transbordante, glorioso. Deus não esquece nenhum clamor, nenhum sussurro, nenhuma lágrima secreta. Ele está contigo mesmo quando não sentes, mesmo quando não vês, mesmo quando tudo parece silencioso. A vitória que hoje ainda parece distante, já foi decretada nas regiões celestiais. O milagre que teus olhos anseiam contemplar está sendo gerado no invisível enquanto teu espírito se fortalece na fé. Por isso, ergue tua cabeça. Não desistas agora. Não permitas que o cansaço roube de ti o que já começou a florescer. A madrugada pode ser longa, mas amanhã chegará cheia de boas notícias. O pranto pode durar por algumas horas, mas a alegria prometida pelo Eterno é incomparavelmente maior e permanente. Tu és amado, escolhido, fortalecido para viver coisas grandes, preparadas por um Deus que nunca falha. A tua vitória é certa. A tua história será escrita com letras de superação, fé e conquistas. Nunca duvides. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la. Segue firme, continua orando, persevera na fé. A cada madrugada que dedicares ao Senhor, estarás construindo pontes para um futuro cheio de esperança. As promessas ainda não vistas já estão em movimento, e muito em breve teus olhos verão aquilo que o teu coração já começou a crer. Deus é contigo hoje, amanhã e sempre. Confia, descansa, celebra. O melhor ainda está por vir.